Oi, Pedro. E aí, Elaine, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom estar aqui. Muito bom receber você. Essa live foi muito esperada e de um assunto muito bacana e que, na verdade, é um tabu, né, Pedro? Cada vez menos, graças a Deus. Graças a Deus. E vou fazer uma contextualização geral aqui antes da gente começar a falar, para que vocês saibam quais serão os temas dessa live, o que, que a gente vai comentar e para que vocês fiquem até o final, porque no final a gente vai fazer um convite para um projeto muito especial do coração do Pedro, que está no meu coração também, e a gente quer compartilhar isso com vocês, que é um projeto para líderes. Então, a gente falando aqui de gestão, lembrando que liderança, todos nós somos líderes, porque a liderança começa com a gente mesmo. Então, a gente vai fazer aqui uma fala hoje, como que espiritualidade combina com gestão? Será que dá para combinar, né? E o meu contato com o Pedro foi muito bacana, porque a gente se conheceu por ocasião de um curso. E quando eu comecei a ler o livro, que é esse livro aqui, Empresas Espiritualizadas, e aí, de cara, eu já vi amor e propósito na transformação do mundo corporativo. Então, a sensação que eu tive foi assim: nossa, que cara corajoso! Porque ele fala e ele escreve de tudo que eu estava pensando, imaginando, mas ainda tinha algum receio, né, de falar, de expor aquele pensamento. E eu vi que já tinham pessoas falando. Então, o Pedro sempre foi uma referência profissional para mim e agora também um grande amigo. Então, antes de eu passar para o Pedro, eu fiquei pensando assim, né? O Pedro é consultor e quando a gente chega na empresa, as principais queixas vão ser o quê? Que sobra conflito, sobra problema, sobra estresse, sobra doença mental. E o que, que falta? Normalmente falta engajamento, motivação, competências profissionais. Imagina se chega um consultor e fala para você que na sua empresa está faltando amor. Como será que isso vai ser visto? E aí eu lembro de uma fala do Pedro, né, no livro que me marcou bastante, que foi assim: você pode até não falar do amor, mas ele ainda estará lá. Então eu fico pensando Uhum. desde quando falar de amor virou tabu. É normal a gente falar de problema, mas falar de coisa boa não, porque parece fragilidade. E aí é como se falar de fragilidade representasse um risco, tanto para o indivíduo e imagina então para a empresa. Pedro, muito bem-vindo oficialmente. Obrigado, amei sua introdução. Eu queria te perguntar, a gente vai falar sobre tudo isso e como a gente equilibra isso na empresa, mas eu acho que é interessante a gente começar a pontuar sobre espiritualidade. Como que você define o que que é espiritualidade? Tá. É, acho que é melhor começar falando que é a minha definição, né? Perfeito. Obviamente, para escrever o livro, e tal, eu tive que estudar muito sobre definições de espiritualidade, até encontrar algo que fizesse realmente ressoar no meu coração e tivesse, de alguma forma, a explicação das diversas teorias sobre espiritualidade que eu li na época, né? Espiritualidade, ela é compreender que a nossa vida, ela também é regida por coisas não só materiais. A espiritualidade, ela engloba a parte material e ela vai além disso. E talvez um jeito bom de entender a espiritualidade seja a palavra além. Eu estava escrevendo um livro novo alguns anos atrás que eu acabei interrompendo para escrever um outro, e o nome do livro era Para Além de Tudo, alguma coisa assim, porque a palavra além é uma palavra que talvez explique um pouco da espiritualidade. E esse campo da espiritualidade exige que nós percebamos que esse subjetivo, esse metafísico, ele é parte intrínseca das nossas vidas e por isso diz muito sobre quem nós somos. E por ser metafísico e subjetivo, ele não é, porque tem isso, ele não é material prático objetivo. E por não ser
material prático objetivo, a gente tem a tendência a não olhar. Só que é como se a gente estivesse renegando na nossa vida e nas nossas empresas a maior parte da nossa existência. Porque, como eu disse, a parte material é importante e é englobada pela espiritualidade, mas ela é um ponto de um oceano. Enquanto que a espiritualidade fala muito mais sobre o oceano e o seu significado. E aí é como se o oceano olhasse para alguns peixes, para algumas gotas de água e tentasse explicar o que é o oceano. E é isso que as empresas, organizações e nós estamos tentando fazer. Então a espiritualidade é esse mundo além das coisas materiais, que dão sentido e significado para a nossa vida. Eu gosto sempre de usar um exemplo muito prático para entender a espiritualidade, do ponto de vista de como é importante a gente entender por que o olhar para a espiritualidade é, talvez, na minha opinião, a grande cura do mundo. É só a gente pensar em coisas que têm significados além das coisas práticas. Por exemplo, ter um filho ou um casamento. Vamos pegar o exemplo do casamento. Se a gente olhar para o casamento do ponto de vista objetivo material, aquilo que é prático, eu aposto que quase 100% das pessoas vão olhar para um casamento e falar, não faz o menor sentido. Para que eu vou dividir minha vida com uma pessoa que é diferente de mim, para ter lá as tarefas divididas, para entrar num lar e aí ter que demandar energia em tarefas para o outro, não poder fazer as minhas vontades. Se a gente olha o casamento só do ponto de vista objetivo, o casamento perde sentido. A mesma coisa um filho. Enxuga dessa relação mãe e filho o amor, o crescimento, o endeusar-se, tudo isso, enxuga tudo isso que faz parte da espiritualidade e olha para o filho somente do ponto de vista prático. Ter uma pessoa dentro da sua casa que você precisa alimentar, vamos dizer assim, que demanda sua atenção de alimentação e sobrevivência. Muito provavelmente a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, vão falar, realmente não tem o menor sentido nisso. Agora, por que isso que eu estou falando chega a beirar o absurdo? Porque não existe uma vida sem espiritualidade. Não existe uma vida sem o subjetivo. Então, amor, cumplicidade, propósito, significado, sentido de existência, amizade, essas coisas que são difíceis a gente colocar em palavras óbvias, o que é o amor? O que é uma identidade? O que é o sentido da vida? Não dá pra gente colocar em 3 palavras. Elas fazem parte da espiritualidade, por isso são tão difíceis de explicar. Então é isso, é a gente compreender que a nossa vida está além daquilo que a gente consegue ver e observar. Não sei se deu para se deu para resumir. Perfeito. É difícil a gente explicar, né? Porque a espiritualidade também é muito sentida. Sim. E assim, se é algo que é natural nosso e faz, na verdade, a maior parte do nosso ser e da nossa vida, da nossa existência, por que a gente se afasta disso então? Por que de repente a gente tem que chamar a atenção para esse tema? O que acontece, o que aconteceu, que isso já não é mais natural? Tá. Tem dois movimentos que eu acho que a gente pode usar para explicar esse afastamento. O primeiro movimento é um movimento existencial humano. O humano, basicamente, ele teve que se adaptar à realidade mundana, simplificando a vida, olhando para a própria sobrevivência. Aí vamos pegar aí o Homem das Cavernas, quando estava aí de frente a grandes ameaças presentes o tempo todo, ele a mente dele precisava focar nas ameaças, nas coisas práticas que ele estava vendo para poder sobreviver. Então, existem diversos estudos como o nosso cérebro ele foi adaptado para simplificar e sobreviver. Então, isso é um jeito é um modo de enxergar biológico no qual a gente foi criado para ver o mundo. A segunda coisa, dentro ainda de um olhar para si mesmo, é porque dói. Porque dentro da espiritualidade vão morar diversas questões que não é gostoso de olhar. A gente olhar na nossa dificuldade de se relacionar, a gente olhar para o quão pequeno nós somos, a gente entender o tamanho da nossa insignificância. Tudo isso para o homem e para o ego nosso e de todos nós que precisa engrandecer-se é dolorido. Então é mais fácil olhar para o mundo e falar: não, peraí, olha porque é prático, eu não vou ter problema. Se eu consigo ver e consigo provar. E o outro lado da história é um lado cultural, histórico humano, que se a gente pegar aí depois da Idade Média, onde a relação era explicada muito pela teocracia, tudo era explicado pela existência de Deus, pelo significado. Foi Deus que fez o vinho, é o Deus que faz as catástrofes.
e a gente entra com a ciência buscando um novo significado e entra nessa briga aí na metade do milênio passado entre ciência e religião, e aí eu não vou entrar tanto no movimento histórico, mas por excesso de ganância e poder, a igreja vai perdendo esse espaço, a ciência vai ganhando essa relevância, e aí a gente tem Revolução Francesa, Revolução Industrial, as duas guerras mundiais, que vão fazendo o homem se importar cada vez mais consigo mesmo e não mais com o coletivo, com a explicação subjetiva da vida e buscar muita resposta nas coisas materiais, focando no próprio consumo, focando na própria segurança frente às grandes ameaças, como as grandes guerras mundiais estavam lá fora. E a gente vai pegando esse mundo que é grande, conectado, onde nós somos somente um ponto de uma grande sociedade, e a gente começa a olhar muito para o próprio umbigo. E olhando para o próprio umbigo, a gente vai cada vez mais enxugando a nossa vida aquilo que a gente consegue ver, porque eu preciso sobreviver e estar aqui. Então tem tanto uma questão própria de nós mesmos, como tem uma questão histórica também, né, do que a gente fez como sociedade. E você colocou aí que olhar para dentro dói. E tem muita gente que fala isso, né? O autoconhecimento é um caminho doloroso. Mas parece que é doloroso até você virar uma chave. Porque, na verdade, é a melhor solução, certo? Então, assim, é mais fácil fugir para as coisas que são comuns, conhecidas, que, na verdade, são essas buscas materiais. E por que que agora a gente está vendo e a pandemia trouxe luz sobre algo que já acontecia, na verdade, que é essa falta de sentido. E muitas pessoas também se deparam com, agora eu tenho status, tenho reconhecimento, tenho dinheiro, tenho família e falta algo, né? O que que é esse falta algo? E como Eu que a acho que gente busca, então, e passa dessa fase do dolorido? Eu acho que se falta algo, na minha visão, Lei, de novo, é só a minha visão, não tenho vontade nenhuma de estar 100% certo, é a espiritualidade. Então, a gente volta nesse lugar. Essa busca enfreada humanitária por mais coisa, por mais matéria, por mais dinheiro, mais carro, mais casa, mais trabalho, mais ascensão social, ela é uma busca que vem de um vazio, né? Ela não é uma busca de um desejo de alma. Ela vem de um vazio muito grande existencial de que é como se minha vida perdesse sentido e frente a essa ameaça de uma vida sem sentido, que é uma vida esvaziada, eu vou atrás daquilo que me alimenta. Só que o que é esse vazio, essa vida esvaziada? É uma vida que perdeu o contato com aquilo que é subjetivo. Peraí, quem somos nós? O que viemos fazer aqui? Quem é a nossa vida? E tudo isso mora nesse campo da espiritualidade, né? Não mora. O campo material, ele é a ponta do iceberg, ele é a conclusão de um trabalho espiritual. Ele não é para ser renegado. Pelo amor de Deus, não façamos esse erro de renegar a matéria frente ao trabalho com a espiritualidade. Porque, inclusive, eu acho isso uma ferida da própria espiritualidade. Mas ele é a conclusão, ele não pode ser o motivo básico. Eu gosto muito da metáfora do respirar, né? É importante o ser humano respirar, assim como é importante a gente ter dinheiro, conforto, esse tipo de coisa. Mas a gente não vive para respirar. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou focar 100% na minha respiração porque eu preciso estar focado. Não é assim que funciona. A gente está aqui para algo muito maior do que isso. Então, acho que esse falta, né, Lê, essa sensação de vazio, ela vem dessa falta de espiritualidade. E eu acho que você trouxe isso muito importante dessa dor que é o autoconhecimento, pode ser totalmente ressignificada com: será que não dói muito mais viver sem isso? A gente só não sabe disso, né? E às vezes vai descobrir um pouco tarde, né? Mas sempre é tempo também. É, E por que que a gente está falando tanto do indivíduo, desse se olhar? Porque quando a gente fala de empresas espiritualizadas, que é o tema que a gente vai entrar, a empresa é um organismo vivo. Então a gente costuma olhar a empresa como aquela estrutura física que está ali, com o nome da empresa, ou o produto que ela vende, o serviço que ela oferece. Mas, na verdade, a empresa é viva, porque ela é formada das pessoas que estão ali. Então, vai ser, na verdade, assim, um conjunto, uma reunião de vários indivíduos, um grupo com as suas questões emocionais, os seus problemas pessoais. E também existe uma espiritualidade que comanda, que rege aquele ambiente, né, Pedro? Como que
Espiritualidade entra, então, na questão das empresas. Tá. Então vamos fazer agora, aproveitando o seu gancho da sua explicação já, vamos pegar tudo isso que a gente falou sobre o ser humano e aí coloca esses diversos seres humanos no mesmo lugar. Então a gente torna o sistema extremamente mais complexo, mas que não deixa de ser um sistema de seres humanos. A gente, como indivíduo, a gente tem diversos sistemas dentro da gente. A gente tem nosso sistema digestivo, nosso sistema linfático, a gente tem diversos sistemas acontecendo que fazem esse ser humano poder existir. Eu não posso renegar esses sistemas. Eu não posso falar dane-se meu sistema linfático ou dane-se meu sistema. Não posso. Acontece que eu sou muito mais complexo do que um único sistema meu. Então, uma organização é isso. Ela é a união de diversos seres que torna o sistema mais complexo. Mas que não pode renegar isso. E aí, olhando para tudo isso que a gente acabou de falar, a nossa sociedade, onde foi que a sociedade encontrou espaço para focar na matéria? Aonde foi que, historicamente, principalmente nos últimos 200 e poucos anos, a gente falou assim, oba, encontrei um lugar onde eu posso realmente me sentir mais seguro porque ao final do mês eu estou garantido? É no trabalho. Tanto que se a gente pegar aí os baby boomers pós-guerra, como é que eles foram educados, trabalhe num lugar só e garanta o seu e a sua sobrevivência e o seu salário ao final do mês. Então, é uma visão enxuta, mas que encontrou em um lugar chamado empresa a resposta daquele grande vazio existencial. Então, a empresa se torna, aí, não, aí é um chute, né, mas eu acho que sim, a empresa se torna o lugar aonde a espiritualidade mais se esvaziou. Eu trabalho com política já faz uns 8 anos já, e eu hoje ainda eu ouso dizer que a política ainda é menos enxugada de espiritualidade, apesar de ela ter um nível de consciência mais baixo que o das empresas. Mas ela ainda busca um certo significado, porque como ela tem um propósito muito coletivo, ela está um pouquinho, mas muito pouco mais conectada. As empresas não. E óbvio, quando eu falo empresas, vamos trazer aqui o arquétipo de empresas tradicional, né? Óbvio que existem diversos tipos de empresa e cada vez mais existem exemplos contrários. Então a empresa se tornou esse lugar onde a espiritualidade, tudo isso que a gente falou, esvaziou. Não importa mais companheirismo dentro de uma empresa, não importa, vamos trazer o tema que você abriu, não importa o amor dentro de uma empresa. E quando eu falo isso, óbvio que talvez para quem está assistindo a gente aqui, essa realidade é muito menos presente. Agora, a realidade do mundo lá fora, eu falo isso por experiência própria, é exatamente essa. Essas palavras de amor não importa, propósito é besteira, o importante é ganhar dinheiro, não importa se as pessoas estão felizes com tanto que elas façam o que tem que fazer. Essas coisas que olha para o ser humano como uma máquina e a vida como uma máquina, o exemplo de uma empresa tradicional. E é o que mais tem hoje. A gente diz aí alguns estudos que 80% a 90% das empresas têm a mesma mentalidade, né? Que é a mentalidade de crescimento, lucro e matéria. Então, por isso que o livro nasce, alguns anos atrás, com o objetivo de, pô, mas a gente passa mais da metade da nossa vida, Lê. A maioria das pessoas passa mais da metade da vida trabalhando. E o trabalho é uma outra questão, mas o trabalho hoje é estar dentro de uma empresa, trabalhando para alguém fazendo alguma coisa, né? Que esse é um significado mais enxuto do trabalho também. Se a gente pensar e talvez aonde que é a principal peça que a gente possa mover num tabuleiro chamado humanidade, que vai fazer uma grande diferença positiva, na minha visão, são as empresas. Por isso que nasce aí o empresas espiritualizadas. E como você falou, Pedro, eu também penso assim, se a pessoa ela não teve nenhuma referência de busca de valores, de propósito, seja na família ou nos grupos, às vezes até numa religião, porque a gente sabe que a espiritualidade ela pode ser religiosa, mas ela não precisa ser. O local que essa pessoa vai todos os dias é para o trabalho. Porque as escolas também não estão sendo mais essa referência de valores humanos. Mas no trabalho
a pessoa vai, porque ela tem que garantir lá a subsistência, a sobrevivência dela. Então, eu vejo também como um papel muito importante da empresa ser disseminadora e construtora de valores. Mas até além disso, eu tô pensando aqui, né, que talvez a gente esteja num ponto da espiritualidade, da inteligência espiritual, que a gente estava lá atrás, quando começou a se falar do que é o quociente de inteligência emocional. Porque antes o homem tinha que ser uma máquina, veio a Revolução Industrial e ele só. Então, assim, deixa a sua emoção em casa, deixa os seus problemas e traga só a sua ferramenta de trabalho, que é o corpo. E ele só tinha que produzir. Mas aí se chega num ponto que vê que isso não dá certo. E eu tô aqui pensando se esse sistema de gestão não está falido como naquele ponto. Então, uma hora, né, chamaram atenção. O homem é um ser integral, ele é completo. Então, fingir que emoções não existem no ambiente de trabalho é só tentar tampar o sol com a peneira. Você coloca band-aid numa ferida que continua abrindo. Será que Uhum. a gente está mais ou menos nesse ponto de entender, até porque as pessoas estão se tornando mais conscientes também, e estão indo em busca dos seus próprios valores e propósitos. Então, se a empresa não abarcar isso numa discussão importante, né, para ser feita e colocada em atitudes, esse sistema está falido? Yeah. Eu acho, Lê, que assim, não medindo as palavras, a resposta seria sim, tá? Uhum. Por dois motivos. O mesmo motivo humanitário que eu contei da Idade Média até os dias presentes, mostram também que desde, principalmente do movimento hippie dos anos 60 dos anos 70, vai havendo uma nova realidade, um nível de consciência que vai ganhando espaço na humanidade, que é a busca também por essas coisas de significado e tem muito a ver com a conexão com as próprias emoções, tá? E aí, isso a gente está falando dos anos 60 e 70, né? Então, hoje em dia, essa nova geração que está vindo é uma nova geração que precisa de significado. É uma geração muito mais conectada com o coletivo devido aos meios sociais, de redes sociais, esse tipo de coisa que tem, e precisa mais conectado com transparência, de querer saber tudo, de muita informação aberta ao mesmo tempo. E é óbvio que tem, eu não estou só qualificando positivamente, tem muita coisa ruim que nasce disso também, mas do ponto de vista de conflito de geracional, é um modelo de empresa tradicional que olha para o ser humano como máquina e uma nova geração que vem buscando sentido. Olhando para isso, eu acho que a gente pode dizer que estão com os dias contados. Os dias contados podem ser alguns poucos anos, como podem ser algumas décadas. Mas ao que tudo indica, e a gente não pode afirmar isso, ao que tudo indica, esse modelo tradicional está cada vez tendo menos espaço, inclusive como crescimento financeiro. E é óbvio que, ao mesmo tempo, a gente não pode renegar isso. E precisa olhar para essas filosofias mais tradicionais de empreendedorismo, porque tem muita coisa boa para tirar daí. Eu acho, por exemplo, uma opinião minha, que o mundo das startups erra muito em renegar o tradicionalismo. Por isso que é, desde que a gente conhece o mundo dos negócios, o modelo de negócio que mais fecha no mundo. Os índices de sucesso de uma startup é infinitamente menor do que o de uma empresa tradicional. Mas porque renega alguns pontos super importantes que a tradição mostra pra gente do que é dar certo, do ponto de vista do empreendedorismo. Então não é um ou outro. A gente está num mundo onde as grandes questões não é sair do mundo onde as grandes questões são questões de ou a tradição, ou as startups, ou a espiritualidade ou matéria, a gente está entrando muito numa consciência de como é que eu utilizo aquilo que é bom aqui, como é que eu utilizo aquilo que é bom aqui para nascer esse movimento novo, né? Mas eu acho que a resposta, no final das contas, acho que é um pouco sim. É igual na nossa vida, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre as coisas, porque que na empresa ia ser diferente, né? É. Então, eu lembro na aula que eu participei, né, que foi quando eu te conheci, eu entrei e você estava falando assim que empresa espiritualizada não é você colocar um monte de cristal em cima da mesa. As pessoas acham isso, viu? Provavelmente eu citei algum caso real aí, porque tem isso, assim. Exato. Então, é a gestão junto, né? É a ciência e a espiritualidade, é a razão junto com a intuição. Isso.
Então, você comentou aqui, e eu lembrei quando eu trabalhava no Banco do Brasil, e a gente fazia o processo de admissão das pessoas, e sempre, em todo o discurso, tinha aquilo, né, de vamos vestir a camisa, vamos vestir a camisa da empresa. Claro, temos que vestir. Até que chegou uma menina que estava recém tomando posse, e ela falou assim: eu visto sim a camisa, se eu não precisar tirar a minha. Ai, que E legal, eu achei que aquilo legal, fantástico. que Eu legal. nunca mais esqueci, porque tem gente que olhar para aquilo e falar: olha lá a nova geração. É isso. A Nossa, gente genial, veste assim, né? Sem genial. desfazer dos nossos próprios valores. Então, a gente achar que a gente vai empurrar os valores da empresa sem considerar os valores da pessoa, que o propósito não vai ser coletivo, isso também é uma enganação. Total. Mas, de novo, né, Lê? Nasce da onde? De uma visão do ser humano como peça. Aham. Eu acho que a gente já chegou a conversar isso a respeito de algumas vezes, mas depois de tantos anos dando treinamento e construir dentro de empresa, tem algumas coisas que me dão um arrepio na nuca. Uma delas é quando eu sento na reunião e a pessoa me fala assim: eu quero muito que a minha equipe vista a camisa. Isso me dá um certo arrepio na nuca. É, que é. Eu vou usar um outro exemplo que é a mesma coisa, mas um pouco mais óbvio para ficar mais fácil de entender. Tem um valor que diversas vezes já me chamaram já para fazer trabalhos de cultura que chama-se senso de dono. Pessoas, eu quero muito que as pessoas tenham senso de dono. Eu consigo compreender a boa intenção de uma empresa que quer que as pessoas tenham senso de dono, mas eu acho de uma cegueira, porque as pessoas não são donas. Uhum. Você quer que a pessoa tenha senso de dono, ela não é dona. Aí eu pergunto assim, mas a pessoa sabe o que ela faz, por que ela faz e aonde que cada ato que ela faz dentro da empresa, para onde está levando? E assim, eu ia falar a maioria das vezes, mas a minha experiência é que 100% das vezes as respostas foram não. Óbvio que sabe um pouquinho, tá? Mas saber mesmo, do tipo assim, olha, estou fazendo isso porque isso leva a um propósito tal, de um sentido tal que a gente está tentando conquistar no mundo. É muito raro ver isso. Eu nunca vi uma empresa que tem isso de forma tão organizada. Falei, como é que você quer que a pessoa tenha senso de dono se o que ela está fazendo está enxugado somente numa ação, numa atividade? Eu estou fazendo. Ah, qual que é o que você faz aqui? Ah, preenche o relatório. Uhum. Pô, mas é aquela metáfora do tijolo, né? Onde tem duas pessoas construindo sobre um tijolo, uma triste e uma feliz. A pessoa pergunta para a pessoa triste: o que você está fazendo? Ela fala: tô colocando tijolo em cima de tijolo. E vai para outra pessoa feliz: o que você está falando? Estou construindo uma catedral. Esse senso de o que eu estou fazendo importa, a única coisa que pode dar a essa pessoa o mínimo de engajamento naquilo que ela está fazendo. E mesmo assim, talvez não dê senso de dono, porque, de novo, o senso de dono é um pedido meio ilusório por parte da empresa. A gente pode mudar essa palavra e ser mais saudável, sabe? Putz, eu quero que eles sejam engajados, eu quero que eles entendam a causa, eu quero que eles percebam quão importante é o que eles fazem. Tem vários jeitos de a gente transformar isso, mas não é senso de dono. Porque senso de dono você pode cuidar como se fosse seu, pô, mas não é meu. Eu espero, inclusive, que você, como dono, seja a pessoa que tem senso de dono, não eu. Eu vou ter o senso de um funcionário engajado na sua causa, porque eu me engajo, meu coração vibra nisso que você tanto quer. Mas não é senso de dono, né? Então tem essas coisas que dão. Hoje em dia eu ouço, até hoje eu ouço, me dá um certo arrepio, Só se assim. fosse todo Eu espero, mundo inclusive. sócio, né? Compartilha o lucro com todo mundo, então. O Exatamente. lucro e as ações. Seria maravilhoso também. E engraçado, na consultoria, é sempre a mesma história, né? Você chega lá e a pessoa quer que você conserte o problema. Normalmente o problema são os funcionários. E é totalmente o contrário, né? Porque é a partir dos funcionários que é construído o resultado. Então, às vezes, o foco vai em cima do lucro. O lucro quem traz é o cliente. Então, costuma colocar um olhar para o cliente sem um olhar para os funcionários, que é quem está lá na ponta atendendo. Então, como é que a gente faz se o resultado final e o olhar está sempre no lucro? Como que se coloca espiritualidade na empresa e se fala de sentido e propósito sem deixar de correr atrás do lucro e do resultado? Pô, Lê, aí você pegou pesado na pergunta, né? Não é uma pergunta fácil de responder, não.
não é porque não tem a resposta, é porque talvez a resposta sejam muitas, assim, e eu não sei se eu tenho uma exata, tá? Eu acho que vale a pena a gente retomar que a espiritualidade está presente. Você olhando ou não, ela vai estar presente. As questões subjetivas na sua empresa estão lá, que nem você falou, o amor está lá. Você falando ou não de amor, o amor está lá, o propósito está lá. E a espiritualidade está lá. Tendo lucro ou não tendo lucro, a espiritualidade vai continuar lá. E tá tudo para ela, tá tudo em paz. Não precisa, não precisa se importar para ela estar presente ou não. Então, talvez isso já seja uma ressignificação de que você não precisa se conectar ou ter mais espiritualidade, ela já está lá. Você só precisa ter a visão de que ela existe. E ter a visão que ela existe envolve algumas mudanças de paradigmas internas, que talvez precise entrar um pouco em autoconhecimento, vai precisar entrar um pouco em alguns estudos, tal. Eu tenho um curso sobre liderança que fala bastante sobre essa ampliação da visão, né, que é essa visão da espiritualidade, das coisas subjetivas dentro de uma empresa. E a partir do momento que você amplia essa visão, você começa a perceber a espiritualidade. É quase que de uma maneira prática. Por que eu falo quase de uma? Porque não é de maneira prática, porque se fosse de maneira prática, provavelmente não seria espiritualidade. Mas você começa a perceber, puxa, olha só, aquilo que eu fiz trouxe uma consequência tal. Eu percebo um sistema impactando o outro. Eu percebo que o ser humano e as pessoas que estão trabalhando comigo funcionam a partir de alguns outros pontos que não é só dinheiro e recompensa. Então você começa a ter uma visão um pouco mais ampliada sobre a sua própria empresa, que é essa visão da espiritualidade. Inclusive, a gente pode não chamar sobre espiritualidade, não importa se é espiritual, se o que você está vendo chama-se espiritualidade ou não. Esse é só o nome que eu aprendi para entender a cura que precisava ser feita. Mas a gente não precisa, vamos chamar de nada. Vamos somente falar que você precisa compreender que o ser humano é muito mais do que uma peça e se engaja muito mais do que suas próprias recompensas. Você precisa entender que você é composto de diversos sistemas que se regulam entre si. Você está dentro de um sistema que tem uma identidade própria, um valor próprio, e que caminha com as próprias pernas, independente do que a gestão tome como decisão. A gente pode dar o nome disso de cultura. Existe uma cultura que vai fazer sua empresa caminhar para um certo lugar. E que se você aprende a olhar para essas coisas além da visão material, eu diria que você chegou nesse lugar, que é essa pergunta sua, que eu não estou querendo usar o nome espiritualidade, mas é isso. Você chegou nessa visão de que a espiritualidade te abre um campo de possibilidades de um trabalho gigantesco. O que é a cultura de uma empresa, de uma organizacional, Lê? Como é que a gente enxuga isso em palavras? A gente pode usar lá uma combinação de palavras que explique a cultura de uma empresa. E eu diria assim, tudo que você falar sobre cultura organizacional vai ser isso e muito mais. Porque sempre dá para... É igual a gente explicar amor. Como é que a gente explica amor? É sempre muito mais do que aquilo que a gente consegue explicar. E a cultura é esse subjetivo que está levando a sua empresa para algum lugar, que tem um comportamento específico, tem uma identidade, é como uma criança, de alguma forma, que tem as suas próprias vontades, seus próprios desejos, está presente na sua empresa, é a sua identidade, os seus valores, a sua missão. E se você não olha, não adianta você tentar educar essa criança, se você não está olhando para ela como uma identidade própria. E aí você vai bater cabeça na parede, porque você vai tentar forçar uma identidade, um caminho, por uma cultura que não está nem aí para suas vontades, que tem o seu próprio desejo. Agora, quando a gente abre essa visão expandida da espiritualidade, ou de novo, de qualquer outro nome que a gente use, a gente consegue olhar para essas coisas e falar, nossa, eu consigo agora, olhando essas coisas, trabalhar com ela. E aí, trabalhando nisso, eu consigo guiá-la para um lugar diferente, eu consigo ter resultados diferentes, inclusive do ponto de vista de lucro. O lucro também é filho dessa espiritualidade. O lucro também é filho dessas diversas questões que estão acontecendo. E isso não é o Pedro dizendo, isso é óbvio. É que, de novo, para você compreender ele óbvio, você precisa expandir essa visão. Existem, Pedro, pesquisas que mostram, né, que as empresas que já fizeram isso, colocaram essa visão ampliada, porque eu acredito assim, é igual na nossa vida. A gente entender que usar a espiritualidade, a inteligência espiritual no nosso dia a dia, faz com que a gente olhe as coisas de uma forma, a partir de um outro degrau, vamos colocar assim. Quando a gente entende essa visão ampliada das coisas,
a gente também consegue correr atrás dos nossos objetivos do dia a dia com mais assertividade até. Porque as coisas fazem mais sentido e a gente para de perder tempo com coisas que não são da nossa essência, da nossa alma, do nosso propósito, que a gente veio para fazer. Senão a gente fica um tempão correndo atrás de várias coisas que depois não fazem sentido, né? Se na empresa a lógica é a mesma, eu acredito que um esforço no sentido de ampliar essa visão para enxergar o todo também vai ter resultados mais sustentáveis ao longo do tempo. O que você pode falar disso para gente? É, a minha experiência é muito sim, tá? Com casos aí onde essa ampliação de visão, esse trabalho com uma cultura, onde a cultura ele é um elemento presente dentro da empresa e é possível trabalhar com ela, traz sim mais resultados positivos. Em 100% dos casos, lógico que não. Não é um serviço milagroso. Mas em 100% dos casos, ele 100% dos casos há um depoimento positivo de que as coisas estão diferentes para melhor. E em diversas possibilidades. Pode ser sim faturamento, como acontece, mas pode ser em clima organizacional, pode ser somente uma sensação do líder. Cara, eu estou diferente, estou vendo a vida de uma outra forma. Então, sim, é um caminho positivo para um trabalho de maior consciência, e isso significa uma vida mais. Acho que a palavra que eu gosto de usar, Lê, é uma vida mais livre, uma vida menos escrava dos nossos anseios e desejos ocultos, tanto dentro de empresa quanto do próprio de pessoa. Por isso que eu gosto de, talvez, não é uma vida melhor, talvez eu gosto de dizer, talvez uma vida mais livre, mais e menos automática e menos robotizada, uma vida mais humana, orgânica, com todos os seus defeitos e sombras e dificuldades que isso traz. Agora, eu vou pegar um gancho da sua pergunta, para responder uma pergunta que eu ouço muito, mas talvez de uma forma um pouco mais ríspida a resposta, ao invés de tentar responder. As pessoas me perguntam muito exemplos e casos e aonde que a espiritualidade aumenta lucro. E, de novo, hoje a gente tem algumas pesquisas que mostram, né? A gente tem a Humanizadas aqui no Brasil que faz um ótimo trabalho em mostrar como é que essas empresas, que talvez não tenham esse nome lá, tem outro nome de Humanizadas, a gente pode falar sobre essa diferença depois, trazem maior retorno por shareholders, enfim. Tem essa pesquisa e a gente pode estudar. Mas a resposta que eu quero dar é: se eu estou buscando uma resposta da espiritualidade naquilo prático, eu não estou cometendo a mesma ferida de sempre. É como se eu virasse para uma pessoa que está comigo e fala assim: faz uma atitude que prove que você me ama. Não dá para eu provar que eu te amo numa atitude. Porque a atitude ela é muito pequena perto de uma coisa tão importante quanto o amor. E aí a gente fala assim: tá bom, a espiritualidade traz mais dinheiro? Você está entendendo a não ressonância dessa pergunta? Que se você está preocupado com mais dinheiro, será que você está preocupado com a espiritualidade? E aí você quer que a espiritualidade responda para você, ao invés de ela falar assim: seja bem-vindo a esse mundo gigante, significativo, cheio de sentido, e te abraçar nesse lugar, ela fala assim: deixa eu sair daqui para ir lá para o mundo material, para provar para a pessoa que é incrédula que eu existo. Eu acho que essa pergunta ela é pouco ressonante. Eu nunca respondo isso para as pessoas, eu sempre tento responder através porque eu entendo a boa intenção e o quão é importante a gente ter essas provas, vamos dizer assim. Então eu sempre respondo através das pesquisas, alguns exemplos, mas eu prefiro aqui nessa live, tendo a liberdade com você, eu prefiro dar talvez essa bronca, que não é uma bronca, né? É só uma ampliação de visão de é isso que você quer? Você quer mais dinheiro? Porque se você quiser mais dinheiro, talvez não seja a espiritualidade que você esteja buscando. Apesar de ela estar aí presente na sua vida pra caramba. Mas se você quer mais dinheiro, talvez você queira mais matéria. A espiritualidade, ela pode te dar sim mais dinheiro, mas ela vai te convidar em coisas maiores do que isso. E coisas que vão preencher esse vazio que você está tentando preencher com dinheiro, você, querida empresa, e que nunca vai preencher. Porque para preencher, você vai precisar ir para outro lugar, que é esse campo da espiritualidade. Como você falou, é chegar para o oceano e pedir a prova de que a gota d'água existe, né? Exatamente. Exatamente.
E uma coisa interessante é que, assim, todo mundo sabe que quando a gente está mais feliz e quando a gente tem um senso de realização e propósito, todo mundo é mais produtivo. A Uhum. gente trabalha melhor e também eu acho que é voltar um pouco aquele significado do trabalho como dignificante do homem, né? Porque a princípio o trabalho era para ser isso. E hoje o trabalho está sendo visto como um sacrifício, como algo que adoece. Então, assim, não Uhum. precisava ser assim, né? Mas eu queria que você explicasse, você comentou aí, se a gente puder falar rapidamente da diferença entre uma empresa humanizada e uma empresa Tá. espiritualizada. É, eu vou começar com uma frase que é preciso humanizar-se antes de espiritualizar-se. Essa é uma frase super importante para compreender que não dá para renegar a humanidade, se a gente quiser olhar para a espiritualidade. Não dá para pular essa parte. Eu ia explicar tecnicamente, eu vou tentar explicar um pouco mais generalizada. Humanizadas, ela é uma visão de que o ser humano importa. Eu estou enxugando muito aqui, né? Porque não é só isso, né? Ela tem cria ambientes mais colaborativos, mais voltado ao ser humano, não é uma peça, a esse espaço de convivência chamado humanidade, a que todas as pessoas importam, a que a compreender, vamos sair um pouco de pessoas, a compreender que não há concorrência, que somos todos filhos da terra, tentando viver e se sustentar. Então a humanidade tem essa ampliação de visão de não é só o ser humano importa. Estou tentando trazer aqui uma visão maior do humanizadas. E ela é super importante, e eu diria até, Lê, que no caminho que a gente está de consciência, talvez ele seja o degrau mais próximo e mais importante que a gente pode pisar, tá? Mas ele é insuficiente. Porque a visão do ser humano como a importância é uma visão enxugada do que é a vida. Eu prefiro a frase, ao invés de o ser humano importa, eu prefiro a vida e a existência importam. Porque não é só sobre nós. Aliás, parte da nossa ferida é acreditar que o ser humano é incrível e o centro de tudo. Nós não somos os incríveis e o centro de tudo. Nós somos partes de um sistema que se expande para muito além, mas muito além da gente. Se expande para todo o ecossistema. Se expande para entender que a gente está num sistema chamado Gaia, conectados, nós somos filhos da natureza. Se estende a entender que nós somos poeira de um cosmo infinito. E nesse sentido, entender que nós somos gigantemente insignificantes. Entende isso? Eu acho que eu trago isso no meu livro falando do raio do Sol. O raio do Sol ele está muito longe de ser o Sol. É um raio, ele é uma gota de oceano. Ele olha para o Sol e ele se entende como insignificante, ao mesmo tempo que ele entende que o Sol não é nada sem os raios de Sol. Que o Sol perde o sentido se ele não tem os raios de Sol, assim como o oceano se enxuga se não tem nenhuma gota. Então, o ser humano sim importa, mas nós somos importantemente insignificantes. Então, a visão de uma empresa espiritualizada é uma visão expandida para além do ser humano, que nós fazemos parte de um contexto. Inclusive, o próprio ser humano dentro da organização, ele também tem a sua insignificância. Ele é muito importante. Mas olhando para a missão, para o propósito, para cada impacto acontecendo a partir dessa organização e para o tamanho disso, nós somos insignificantes também. Então, essa é uma grande diferença que às vezes algumas empresas falando sobre empresas humanizadas cometem esse crime de acreditar que nós somos o centro de tudo e a finalidade de tudo é o ser humano. E não é. E isso é parte do problema, inclusive. E, de novo, não estou renegando a humanizadas. Pelo contrário, estou falando que esse é o principal degrau a ser pisado nesse momento. Mas compreender que é um degrau frente a uma grande caminhada, onde a espiritualidade fala de algo muito maior do que somente o ser humano. Perfeito. Trazendo de novo para o indivíduo, quando a gente tem essa visão ampliada, a gente entende que nós somos mais do que o nosso núcleo, onde a gente nasce. Eu entendo que eu vou além de mim, mas aí eu vou ampliando, eu entendo que eu também preciso ir além da minha família,
do meu grupo, porque a gente tende a defender o nosso, e a gente vai ganhando essa amplitude de entender que somos todos um. Então, quem é a minha família, né? Na verdade, é uma família universal. A gente faz parte de um contexto maior. Isso levando para as empresas, no seu livro você fala do servir, que o servir é o vir a ser. Então, a gente tem que se olhar, a gente tem que ir para o autoconhecimento, tem que ir para dentro para a gente se enxergar parte de um todo e, ao mesmo tempo, essa insignificância que ela é grandiosa, porque somos seres únicos. E aí a gente descobre que depois de ir para dentro, de repente a gente tem que ir para fora, porque a gente está aqui para conviver, para se conectar, para sermos compassivos. Então a empresa teria essa mesma jornada. Uma empresa espiritualizada, ela também tem que entender que ela tem que ter um propósito maior do que aquele produzir, aquele serviço e o lucro e fazer parte desse sistema. Sim, Lê, apesar de que a gente tem que tomar cuidado com a palavra propósito, porque é sim propósito, mas propósito é uma palavra que caiu um pouco em desuso, não em desuso, né? Ela entrou num lugar muito popular, mentiroso sobre o que é propósito, né? E aí, isso pode ser um problema, porque a gente pode enxugar a importância de empresas simples, empresas que simplesmente estão ali, vamos pegar qualquer exemplo aqui, sem diminuir ninguém, né? Mas vamos pegar um mercado de bairro. E aí a gente tende a entender que o propósito precisa ser grandioso. Não. Às vezes é somente atender as pessoas com amor. Às vezes é somente amar aqueles que estão ali dentro. Às vezes é somente aprender todo dia a acordar e tentar sorrir para uma outra pessoa e a servir o próximo. Então, assim, o propósito, ele é dar significado para algo muito maior do que gerar caixa. Porque no final das contas é isso que engaja todos nós. Inclusive quem não acredita nisso que eu estou falando, eu digo de novo, a espiritualidade não se importa muito se você acredita nela ou não. O propósito também, ele vai continuar existindo. As pessoas vão se engajar, você querendo ou não, em coisas muito mais subjetivas do que objetivas. E apesar de que tem milhares de pesquisas hoje que provam isso, né? Mas tentando fazer conexão com o que você falou, sim, eu acho que é compreender para além dessa ânsia material que existe algo muito mais bonito e que muitas vezes é simples, mas é no simples que mora essa beleza. Eu sempre tento trazer o propósito como uma visão simplista para ir um pouco contra o que eu acho que estão fazendo com propósito. Aí tem uma frase que eu gosto muito que pessoas simples se encantam com o extraordinário. Pessoas extraordinárias se encantam com o simples. E eu acho que o propósito se tornou pessoas simples tentando transformar o propósito numa coisa extraordinária. E não, às vezes é algo super simples. É ame o próximo. Esteja bem, sabe? Viva. Até porque propósito é ser, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz, com o que a gente Exatamente. realiza, é ser. Exatamente. E lembrando que você falou do mercado do bairro, não tem importância maior ou menor, igual como os seres humanos, não tem um grau de mais humano ou menos humano, é todo mundo igual. A diferença é o quanto nós estamos conscientes disso. E aí eu queria aproveitar que está muito bom o papo e já foi bastante tempo para a gente puxar esse gancho de propósito para falar que o que eu entendo dessa palavra, né? Que é a gente ser o melhor que a gente pode ser usando as ferramentas que a gente tem. Então, quando eu falo para as pessoas sobre inteligência espiritual, eu estou realizando um propósito que pode ser realizado de diversas maneiras, inclusive, e aliás, especialmente começando com a minha transformação pessoal. E essa transformação pessoal é a ideia do projeto Líderes na África, que eu vou te convidar agora para contar para as pessoas o que é isso. As pessoas da sua rede, eu acho que já sabem, mas é uma novidade para quem me acompanha e está vendo agora. Como vai ser? O que é o Líderes na África? Ele, aí você pegou numa coisa que eu tô apaixonado, assim, tô extremamente engajado, extremamente apaixonado. E vale começar aqui dizendo que o Líderes na África tem muito da sua mão.
né? Tem muito do seu coração, do seu desejo. Ele foi concretizado muito através dessa parceria eu e você, né? Então é legal para as pessoas saberem também que você faz parte desse projeto. Esse projeto também é seu. Mas vamos lá, Ale. Eu tenho no meu Instagram um vídeo contando todo o processo, então aqui eu vou tentar ir por um outro caminho de explicar um pouco a intenção, né, pegando o gancho de tudo que a gente falou. Se existe um caminho que eu aprendi e vivi que ressignifica tudo isso que a gente conversou, que é entender a nossa insignificância e entender o que é a humanidade do ponto de vista mais bonito, profundo que existe, longe e apagado de tudo que a gente conhece, esse trabalho para mim foi o trabalho humanitário feito na África, do qual você me convidou a fazer, inclusive. E desse lugar, e um pouco de uma intuição prévia, alguns chamados prévios, nasce o Líderes na África, que é a intenção de levar. Intenção não, né? É o projeto que a gente leva pessoas para fazer trabalho humanitário na África, passando por uma formação prévia do que é uma liderança com preceitos africanos, desse ponto de vista mais humanitários, para finalizar esse trabalho humanitário fazendo e colocando a mão na massa para comunidades extremamente em vulnerabilidade lá na África, mas que principalmente mexe no nosso centro de existência, nos nossos valores mais profundos e principalmente naquilo que a gente conhece sobre o que é o ser humano. E aí o que aconteceu comigo, que eu acho que é o que acontece quando estamos lá, é esvaziar dentro de nós tudo aquilo que nós sabemos sobre a vida, inclusive sobre organizações, sobre grupos, sobre trabalho, sobre capital. Esvaziar, mas é esvaziar mesmo. Joga tudo isso, amassa, põe num cantinho. Talvez a gente olhe para lá depois para recolher aquilo que serve. E vamos compreender a partir da origem da humanidade, que são aquelas mulheres que a gente vai visitar lá, depois a gente fala sobre isso, mas a partir dessa força feminina, dessas mulheres que estão em extrema vulnerabilidade, o que é ser humano. E a partir desse reconhecimento do que é ser humano, é aprender o que é ser líder. Porque se existe um lugar onde a gente aprende a ser líder, é quando a gente, metaforicamente, aprende a olhar por detrás do olho de outra pessoa. E quando a gente aprende a olhar para essa alma verdadeira na nossa frente, e isso em todas as pessoas, naturalmente, sem o menor esforço, nosso senso de liderança aparece. E é isso que o Líderes na África visa fazer. Na minha opinião, modéstia à parte, porque, de novo, não sou eu que faço esse trabalho, é a vivência. Na minha opinião, a maior formação de liderança que eu conheço. E isso que eu dou curso de liderança há muitos anos. Mas não conheço um trabalho de liderança, tanto da formação prévia até a ida para a África, que faz o que o Líderes na África visa fazer. E aí, entrar em contato, além de uma cultura totalmente diferente e sensações que a gente não vive aqui, com formas de liderança totalmente diferentes também, né, Pedro? É, de outro, chega a ser. Você falou isso para mim antes de a gente ir. Chega a ser esquisito, porque como é que eu vou explicar isso em outras palavras? É como se a gente tentasse explicar o pão de queijo, sendo que a gente só comeu coxinha na vida, sabe? E alguém come o pão de queijo e fala, vou te explicar, e todo mundo só comeu coxinha. Então, a humanidade inteira só come coxinha. E chega alguém que comeu pão de queijo e vai tentar explicar. Quando você me fala assim, conhecer outros exemplos de liderança a partir do que a gente conhece lá, é muito difícil colocar em palavra o que é essa liderança. Porque o que a gente conhece aqui, como humanidade, como liderança, é muito pouco. Eu sempre falo que a caravana é um salto quântico na nossa evolução espiritual, pessoal, espiritual, de todas as É, formas, né? Então, é, é um investimento que a gente faz que é a maior transformação. Acredito que não tem como você
não voltar diferente. E é uma transformação maravilhosa, porque a gente entra assim, em contato com extrema pobreza, né? A gente vê as questões materiais ali do jeito que a gente nunca vê aqui no Brasil, mas a lição que a gente traz e o contato com a gratidão e com o amor que a gente É, tem lá, não tem nem como explicar, tem que vivenciar, né? eu já fui preparado, Lê, quando a gente foi agora no início do ano, e sempre quando eu vou para alguma coisa muito profunda, que é um chamado muito profundo meu, eu fico muito nervoso. E eu fiquei muito nervoso antes de ir. E eu já estava preparado, eu sabia, algo dentro de mim falava, se prepara que vai ser forte. E Lê, cara, não foi nem 10% do que eu imaginava. Mas foi muito mais bonito, intenso, transformador do que eu imaginava. Então, realmente, assim, esse grupo que a gente vai levar em março do ano que vem, a Adma, querida, tá aqui, né? A Adma vai com a gente. E eu espero muito que esse grupo volte para me ajudar a contar o que acontece. É muito difícil vender palavras, muito difícil. Falando em historinha, o Valflan tá pedindo aí, ó. Você tem uma historinha que você trouxe de lá, Pedro? Ah, com o Val eu tenho um monte, né? O Val tava lá com a gente, né? Com o Val eu tenho um monte. Eu lembro muito, Lê. Eu queria que você contasse alguma coisa que você lembra também da saída última nossa. Mas eu vou citar a primeira mãe que a gente visitou, que eu acho que foi o primeiro esvaziamento de eu mesmo. Aquela primeira mãe que a gente entrou e ela começou a contar da peregrinação dela fugindo dos diversos abusos, contando que ela só sobrevivia porque ela se prostituía por qualquer mini farinha e centavos que oferecessem para poder dar de alguma coisa para o filho, e que o filho recém-nascido, de alguma forma, ela tinha muito medo de deixar o filho naquele barraco, né, para ir se prostituir, porque ele tinha medo do que poderia acontecer com esse recém-nascido, não é uma criança, é um recém-nascido. E então ela não saía e ele estava morrendo de fome. Mas o que mexeu muito comigo, só de lembrar, já dá uma mexida aqui, é ela contando que enquanto um filho nascia, o outro morria. E isso em questões de meses atrás, assim. E eu nunca mais vou esquecer essa história na minha vida, assim. Eu espero de coração encontrar essa mulher de novo e falar o quanto ela mudou minha vida. Porque eu esvaziei de muita coisa naquele momento sobre eu mesmo, que eu não tinha ideia que eu precisava esvaziar. E eu esvaziei naquele momento, olhando aquela mãe no olho, assim, contando a história do filho morrendo. E aí tem um parênteses para quem está ouvindo, né? É muito difícil. Só que essa é uma parte pequena da aventura. Eu estou falando só a parte difícil. Só que a ressignificação que aconteceu dentro de mim, por incrível que pareça, e eu falei isso na minha live com o Wagner, por incrível que pareça, eu fiquei mais em paz. Não naquele momento, porque aquele momento eu estava muito em dor. Mas aquela mulher me ensinou sobre o que importa. Eu trago isso no livro novo, né? E o que importa é importar-se. E ela me ensinou isso naquele momento. E eu voltei mais feliz para casa, mais preocupado, querendo ajudar mais e ajudando mais também, tá? Não é uma frieza maior, não. Eu voltei mais humano, talvez é a melhor palavra. E voltar mais humanos me faz mais feliz. Então essa é a minha historinha. Qual que é a Para sua, todo Lê? mundo entender, nós estamos falando do Malawi, na África. O projeto Líderes na África também vai acontecer lá. Vai ser no carnaval do ano que vem, de 1 a 8 de março. E a gente vai para o projeto da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que quem conhece já sabe que é a ONG do meu coração. Do nosso, né, Pedro? E o projeto ele fica do lado do campo de refugiados de Zaleca. Então, as pessoas que vão para lá saem fugindo da guerra de diversos países, então eles caminham longas distâncias e chegam lá, às vezes, né, depois de passar muita violência,
os familiares são mortos. Então, ali no campo, existem muitas mulheres solteiras com filhos. E filhos, assim, além dos filhos naturais, elas vão adotando, porque tem muitos órfãos. Então, como o Pedro falou, é um lugar marcado pela guerra, mas impressionantemente, eu também não sei explicar como, foi um lugar também que eu encontrei uma paz incrível, porque a gente ouve, né, muitas histórias de dor, mas a gente também vê um senso de coletivo que a Uhum. gente não encontra aqui mais. Porque aqui a gente está muito preocupado com as nossas buscas materiais. E aí a gente vai fazendo uma busca depois da outra. E lá a gente tem a chance de se deparar com um coletivo, uma comunidade que está ali, que acaba desenvolvendo também muita fé. Eles já têm isso muito forte. E aí a espiritualidade, ela surge. Então, ao mesmo tempo que a gente entra em contato com essa necessidade, a gente também percebe um senso de gratidão que, que retorna para a gente, que é uma coisa assim, que a experiência precisa ir, precisa viver. Eu falava isso para o Pedro antes, né, É, Pedro? Eu falei, não dá para explicar, só vai. só vai. Só vai. Pedro, então explica um pouquinho mais para quem quiser saber mais informações, como é que vai funcionar essa formação de liderança antes e a Tá, certificação também. tá. O grupo está se formando agora, em agosto, tá? Mas o nosso primeiro encontro vai acontecer em novembro, é um encontro online, porque a gente vai ter um trabalho de preparação prévia, do ponto de vista de valores, do ponto de vista de conhecimentos, para a gente chegar na África preparados para o trabalho, tanto o trabalho humanitário braçal, de ajudar do jeito que for necessário, como o trabalho interno de cada um. Como você sabe, né, Leo, minha grande especialidade é autoconhecimento, então o trabalho todo baseado em autoconhecimento para a gente ter essa transformação e essa chave virar lá. Mas a gente vai ser servido também por uma formação de liderança Ubuntu, que é uma formação portuguesa, que tem em diversos países do mundo. Então as pessoas vão se formar numa capacidade de liderança usando preceitos africanos. É uma formação que acontece em 5 módulos diferentes e ela se encerra na África. A gente vai fazer o encerramento dessa formação na África. Então, por isso que começa em novembro. A gente tem um encontro online em novembro, de 2 horas. A gente tem um encontro online em dezembro. A gente tem um encontro presencial de 2 dias aqui no Brasil ainda. E um encontro prévio em fevereiro, antes de ir para o Malawi. Para a gente fazer essa formação, tem estudo, tem bastante livro que a gente vai passar. E tem algumas vivências que incluem o trabalho do Líderes na África, né? O Despertar do Coração, que é um produto meu, ele foi adaptado para um trabalho de um despertar do coração voltado ao coletivo. A gente vai ter trabalhos de conexão com animais de poder para a gente entender arquétipos de senso de liderança a partir desse animal de poder que existe dentro de nós. E é um ritual super profundo e lindo que a gente vai fazer lá também. E toda essa preparação de ida mesmo, né? Porque a gente está indo lá para ajudar. A gente está indo lá mais para ser ajudado, mas as pessoas acham que vão para ajudar. A gente está indo lá para ajudar, então a gente vai fazer um trabalho prévio de captação de recurso, de tudo isso, para que a gente chegue lá e possa ajudar cada vez mais essas mulheres em vulnerabilidade, né? E aí eu vou falar por experiência própria. Eu que conheço a potência da experiência de uma caravana para autoevolução. E conheço o trabalho do Pedro, já fiz o retiro e também sou facilitadora de autoconhecimento, inteligência espiritual. Eu posso garantir, vai ser a experiência mais potente Vai. que eu já vivenciei, que eu já vi, porque eu e o Pedro a gente tem conversado e dá para sentir o quão forte já é esse trabalho. Vale Então, lembrar que a gente está com uma turma se formando, né? Então metade das vagas já foram preenchidas. Então quem quiser, só mandar mensagem ou entrar no líderesnafrica.com.br, é um lugar também para quem quiser ainda participar, né? exato. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar na descrição também, onde vocês conseguem acessar. Qualquer dúvida pode falar com o Pedro, pode falar comigo.
e venham com a gente, porque vai ser um trabalho fantástico e muito maravilhoso. É isso aí. Pedro, eu te agradeço imensamente pelo bate-papo, por toda sua sabedoria que você colocou aqui. Muito obrigada mesmo. E tá aí, ó, líderesdaafrica.com.br. É isso? É isso aí. É isso aí. Obrigada, Ju. Tem uma mensagem final aqui, Pedro? É, vamos. A mensagem final é para Bora. as pessoas. Vamos, eu não tenho como explicar o quão lindo e importante é. Então, quem está ouvindo, de coração mesmo, né? Não é o discurso de venda, é muito longe disso. É vamos. Hoje seria a resposta que eu daria. O que, que você poderia oferecer que você acha que se todo mundo fizesse, o mundo mudava? Eu diria que é essa experiência. Eu realmente gostaria que toda a humanidade pudesse passar por isso. Concordo. Pedro, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. E qualquer dúvida, pode colocar nos comentários também que a gente responde. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.